Bora só para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão. O Timão aí que tá interessado no Caio César do Al Hilal. Informações também sobre o Lincoln, ex-Bragantino, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia. Ele que tá livre no mercado. Será que tem alguma coisa com o Corinthians? E o Vitor Sá em ponta direita. Será que esfriou? Será que esquentou? Tudo agora nesse vídeo. E o impeachment do Augusto Melo sai hoje. Será que ele vai ser empichado de vez? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão na informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sábado é dia D, dia de votação de impeachment do presidente do Corinthians. A política ferve por lá. Depois da folga na quinta-feira, o Corinthians se reapresentou nesta sexta. O Timão chega motivado, embalado pela vitória no último derby no Allianz Parque e também pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, esse resultado teve vários impactos dentro do clube, a começar pelo clima. O Timão está motivado para a sequência da temporada. O impacto é gigantesco. Eu espero que continue sendo uma virada de chave para nós, que a gente consiga levar esse sentimento, essa vibração não só para os derbys, mas também para os outros jogos, contra os outros times também, porque a gente sabe que nosso time tem muita qualidade. Quando a gente iguala na disputa com o adversário, na raça, a gente sabe que a gente sobressai, então a gente precisa levar esse sentimento também para os outros jogos. O próximo jogo, inclusive, vai ser contra o Juventude, fora de casa, na segunda-feira, numa partida que vai fechar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Dorival Júnior poupe alguns jogadores, não apenas pelo desgaste, mas também pelo momento do adversário, que vem de 4 derrotas seguidas, o Juventude. Outro impacto é no elenco, já que depois do derby, 2 jogadores são desfalques definitivos, se lesionaram. No caso, o Carrilho e o Memphis Depay. O Carrilho num cenário mais grave, pode perder a temporada, enquanto o Memphis Depay deve levar cerca de 2 meses para se recuperar. Por outro lado, é justamente diante desse cenário negativo que o Corinthians conseguiu acelerar o processo de contratação do Vitinho. O atacante está livre no mercado, se interessou pelo projeto do Timão e agora é o novo reforço do clube. O Vitinho passou por exames na quinta-feira e nesta sexta-feira assinou o contrato. Por fim, um último impacto deste derby, não é? É no cenário político. Havia um temor por parte da gestão interina do Corinthians que um eventual resultado ruim, uma eliminação na Copa do Brasil para o rival, poderia levar a novas manifestações por parte dos torcedores do Corinthians. Como o Timão conseguiu um resultado positivo, não tem impacto no cenário político. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque no sábado, os conselheiros do Timão vão votar um eventual impeachment do presidente afastado Augusto Melo. Essa votação deve acontecer entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde no Parque São Jorge e os conselheiros vão decidir pelo afastamento definitivo de Augusto Melo ou pelo retorno do ex-presidente do Corinthians. Pois é aguardado ali pelo menos metade do quórum dos sócios que vão votar, ter o direito a voto para escolher se o presidente do Corinthians permanece afastado ou ele volta para o cargo, o Augusto Melo. E vai para o Coringão, porque o Vlad traz informações de campo e bola, atualizações dos jogadores, mas também pensando na parte política do clube, porque o final de semana será importante. Vlad? Exatamente, Mari. No Parque São Jorge, no ginásio Vlamir Marques, será votado o impeachment do presidente Augusto Melo numa assembleia de sócios. O Corinthians tem atualmente cerca de 10 mil sócios que podem votar. A expectativa de pelo menos uns 3, 4 mil sócios para justamente saber se o Augusto Melo vai continuar afastado do cargo. Se caso o impeachment for votado a favor, ele vai ser destituído do cargo ou se ele retorna, caso os sócios entendam que o impeachment não deve ser promulgado. Lembrando que tem uma questão assim, se o impeachment for promulgado, o Augusto Melo é destituído do cargo, é convocada uma nova Assembleia dos Conselheiros em até 30 dias, que aí eles vão votar justamente se vai ter um novo presidente para o mandato tampão, que seria até o final de 2026. Lembrando que o Augusto Melo, além desse processo, responde mais 3. Se ele voltar ao cargo, ele ainda pode sofrer mais 3 processos de impeachment. Então a gente vê toda essa questão aí da votação, que será feita em papel, em urnas, na contagem, como era feito antigamente.
Já dentro de campo, o Corinthians segue numa fase muito boa, já que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas tem duas grandes preocupações. O Memphis Depay, que teve uma lesão na coxa, deve retornar apenas em setembro, perdendo, inclusive, os confrontos da Copa do Brasil, principalmente a fase de ida das quartas de final. E o André Carrilho, que teve uma lesão no tornozelo esquerdo, vai passar por uma cirurgia, ficar cerca de 4 meses afastado dos gramados. O Yuri Alberto, que foi outro jogador que sentiu dores, não vai ficar afastado, não teve lesão detectada. O Corinthians se prepara para enfrentar o Juventude na segunda-feira, fez apenas um treinamento hoje, ontem folgou, deve viajar para o Rio Grande do Sul no domingo. E para finalizar, uma última notícia boa para o torcedor do Corinthians, o atacante Vitinho está chegando, assinou contrato já com o Timão, deve ser anunciado nesta sexta-feira até o final de 2026, apenas o segundo reforço do Corinthians na temporada. Volto com vocês. Valeu, Vlad. Obrigado, viu? Então é isso que envolve o Corinthians, a parte política e a esportiva. Carrilho e Memphis, então, pelo Corinthians, desde suas estreias. O Carrilho com mais jogos, mas o Memphis também com um bom número, 49 minutos por jogo. O Memphis costuma jogar mais, ele tem mais gols e também mais assistências, mas claro, a importância do Carrilho é enorme, né, nesse time, foi desde o ano passado. Ô Bira, se o ano do Corinthians terminar, Hoje é dia 31 de dezembro lá no Parque São Jorge. Lá vem. Tava bom ou não tava? Terminar o ano com título paulista e com avançar as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o rival. Acho que não estaria ruim, não dá pra dizer que estaria bom. Mas tem no acumulado do ano a eliminação da Libertadores e da Sula. Mas tem um acumulado de duas eliminações conquistadas sobre o Palmeiras, uma no Paulista, outra na Copa do Brasil, resultados de peso. Um título que tira um pouco o time de uma fila que já estava incomodando, que vem desde 2019. Que impede o rival de conquistar um tetra inédito. Agora, acho que a questão política não pode ficar de fora. Acho que pro ano corintiano ser considerado bom, independentemente do resultado em campo, tem que terminar o ano com algum encaminhamento da vida política do clube para você ter convicção de que pode ter alguma mudança para os próximos anos, que o Corinthians estaria finalmente indo para o rumo certo. O que seria? Porque para mim parece tem que ter uma resposta mágica. O que seria um rumo da política do Corinthians que pode ser resolvido? Porque nesse cenário, esportivamente, é uma glória o Corinthians ter conquistado o que conquistou. Sim, e o Corinthians, no final das contas, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Tudo bem que nos últimos 3 anos ele foi até a semifinal, e um deles foi até a final. Então o Corinthians tem ido bem em Copas do Brasil. Verdade. Isso, então, tem sido meio constante do Corinthians em Copas do Brasil. Agora, ganhar um título em cima do Palmeiras, tá fazendo um brasileiro de meio de tabela que não tá passando susto, coisa que não aconteceu nos últimos anos, não é ruim também. Agora, o que seria o encaminhamento do Corinthians? Aí eu vou falar uma situação hipotética, tá? O Augusto Melo caindo, tem eleição no final do ano que vem. Então haveria um mandato tampão para terminar o ano que vem, né? Terminar esse mandato que está em andamento para no ano que vem. O que eu considero que seria uma vitória política do Corinthians, da instituição do Corinthians, para os torcedores corintianos. Se esse impeachment vier e quem for assumir esse mandato tampão, que seja o Osmar Stabile que está assumindo lá, mas seja com compromisso de fazer um ano e meio ali, o que falta desse mandato de transição, para preparar o Corinthians para, aí sim, ao final do ano que vem, ter um processo político mais limpo, levantando lideranças que realmente estejam interessadas em fazer uma profissionalização real do clube. Porque não foi o que aconteceu nos últimos tempos. A gente viu, com Augusto Melo assumindo no lugar da gestão do grupo do André Sanches, do Renovação e Transparência, a vida política do Corinthians não criou essas lideranças, né? Ou não deu espaço para que elas realmente fossem fortes. Então, acho que o Corinthians tem que ter um mandato ali, um resto de mandato do Augusto Melo, com o Stabile, com o Augusto Melo, com quem quer que seja, preparando um terreno para, no próximo mandato, ter lideranças que realmente... porque tem gente na vida política do Corinthians que tem essa proposta. Só que o problema é que elas não conseguem ter voz. É que é um no meio de 50 milhões de jacarés tentando cada um pegar o seu pedaço. Tem lado positivo, tá? Essa confusão toda que tem acontecido com o Corinthians, algumas dessas lideranças estão começando a aparecer mais dentro da vida política. Aqui na imprensa... Elas vão ter voz, né? Exatamente. Aqui na imprensa a gente dava espaço. Sim. Só que dentro do clube não tinha. Tá começando a ter um pouco.
Vendo que talvez seja a última esperança. É a última. Senão é a manutenção dos mesmos problemas, só que mudando os personagens. Às vezes mudando os personagens no sentido de exposição, mas internamente continua a mesma coisa. Eu acho que esse é o caminho que o Bira coloca, mas sinceramente, assim, não que eu discorde da ideia, mas é que eu não acho que esse tipo de coisa... É hipotético tópico, é o mas hipotético. Assim, é o que seria. O que seria? A melhor hipótese seria. E assim, e pensar em organização e às vezes você ter um período mais discreto ainda que o Corinthians esteja sendo discreto no mercado, mas é porque teve um elenco muito inflado numa metade do ano passado. Talvez pretensões menores, aí a torcida talvez não queira, mas acho que pra mim talvez seja aquele remédio amargo que o Corinthians precise. E tem que ser honesto com a torcida, né? Porque mais do que a questão política é a financeira, né? Então a gente tá falando dos dois aspectos tão importantes. Exato, e que estão ligados, né? Mas esportivamente o time vai bem nessa temporada, Mari. Bem, né? Conseguiu. Mas eu acho que o corintiano fala assim: fecha o ano. Não fecha o ano ainda, não. Dá pra ganhar mais. Dá. Salve, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Pedro Lima, rubro-negro do Distrito Federal. O Vitinho fechou com o Corinthians, né? Vitinho, ele é responsável por uma das minhas maiores alegrias sendo flamenguista. Eu jamais vou esquecer do dia que ele foi embora do Flamengo. Ô, preguiça pra jogar bola é esse aí, viu? Mano, vai passar raiva com o menino. Aí, olha o feedback aí. Não tem problema, mano, porque eles meteram o Hugo Souza pra vazar também e aí venderam pra nós pra micharia e estão reclamando. Eles reclamaram. É verdade. Eles reclamaram. Mas, Paula, é assim, eles são assim. Mas o Vitinho, ele vai ter uma nova oportunidade na carreira, apesar de já estar com 31, de provar qual que é o jogador que ele é. Se é o cara que começou lá bem no Botafogo ou se é o cara que passou por Flamengo e Inter e não deixou saudade em lugar nenhum. Porque um exemplo desse a gente teve com o Pedro Raul também, né? Sim. Pedro Raul é um cara que também jogou uma certa bola aí também, acho que foi no Vasco, não sei se foi no Vasco ou no Goiás, eu não lembro exatamente onde ele se destacou, e no outro clube ele foi uma porcaria. Mas agora no Ceará parece que ele tá conseguindo fazer seus golzinhos de novo. Mas eu torcer pro Vitinho dar certo, mano. Eu tô gostando da contratação dele. Dizer que um só agora, então vamos lá. Terceira proposta por Caio César, Vitor Sá travou de vez, tá? Eu sou chato, né, com o assunto mercado da bola, fico atrás das fontes. Teve uma fonte que falou assim pra mim hoje: pô, tu tá aqui hoje, velho. Acho que eu tava alucinado hoje. Os caras, pô, tu tá aqui velho. Tu tá me chamando, eu não tinha percebido, acho que eu tava chamando o cara de 20 minutos. Esse vem, esse não vem. Culpa de vocês, velho, ó. Parem de ser loucos, tipo Davi, Rodrigo. Tem uns caras que não param, meu irmão. Toda hora os caras mandam um nome pra mim, velho. Aí eu acho que todos os nomes que eles passavam, eu passava pra minhas fontes. Esse Lincoln, por exemplo. O Lincoln, tá? Hoje você sabe que rolou nos grupos aí, né? Os mais apuradinhos, né? Foi cair lá no meu grupo, não foi nem eu que coloquei. Lembra do Lincoln? Cadê? De onde vem esse jogador aí? O Lincoln. O meio-campista brasileiro de 26 anos, Lincoln, está livre no mercado, né? Rescindiu com o Fenerbahçe da Turquia, passou pela base profissional do Grêmio, além de passagem pelo América Mineiro, Red Bull Bragantino, enfim, passou por um monte de lugar, né, velho? Um monte de lugar. Joga pelo meio, podia ser o substituto do Garro, enfim, podia ser um nome, né? Oscar Romero esquece, viu, gente? Oscar Romero já fez 8 jogos, tá? Já fez 8 jogos com a camisa do Inter, graças a Deus. Porque se um Romero é ruim, imagine 2, tá? Então, graças a Deus, o Oscar Romero não tem chance. Esse Lincoln, eu perguntei para uma fonte muito importante do Corinthians e ela falou assim para mim: não tô sabendo de nada que foi oferecido. Falei, foi oferecido? Tá na mira? Não tô sabendo de nada, tá? E é a fonte que, se essa pessoa não souber, ninguém sabe do clube. Não tem nada do Lincoln, tá? Eu também não tenho muita base para falar do Lincoln. É um jogador aí que ficou hoje aí sendo cogitado, né, no Corinthians, nos grupos aí, mas não tem nada, tá, gente? Esse é o problema, eu fico perturbando as fontes com um monte de assunto, tá? Então esse Lincoln aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, beleza? É um jogador aí que, pelo menos que eu apurei, não está na mira do Corinthians. Pode ser que
semana que vem entre na mira do Corinthians, enfim, mas hoje não tem nada, tá? Não tem nada. E aí eu fui saber, fui checar várias situações. Deixa eu já eliminar os assuntos, chequei, cheguei, tá? Chequei. Gustavo Henrique, 3 anos de contrato renovando. O Corinthians negou isso para mim hoje. Falou que o negócio ainda não houve ainda a primeira reunião para tratar de valores da renovação. O que há do Corinthians hoje é que o interesse em renovar com o Gustavo Henrique já foi manifestado para o jogador e o seu staff. Ó, Gustavo, nós queremos que você permaneça conosco. Podemos nos reunir? Está nesse ponto, gente, tá? Não parou aí, deu para entender, né? Então, nessa questão, chequei, vamos lá, Gustavo Henrique, tá? Não tem nada discutido ainda de tempo de contrato ou, né, de valores salariais, de reajuste, não tem nada ainda. O que tem até agora é a sinalização do Corinthians em querer renovar com o seu zagueiro. Beleza? É isso que tem. Eu acho, minha opinião, que tem que renovar com o Gustavo Henrique, mas essa especulação dos 3 anos não me agrada. Eu acho que seria... Essa sim, 3 anos seria um erro grotesco do Osmar e da diretoria. Aí eu poderia dizer que começou a augustar. Mas eles negaram, não tem isso. 2 anos, ok, dá até para entender 2 anos, porque vai que você oferece um, o cara não quer, aí você vai pro 2, entendeu? Então acho que se o Biduzinho da Massa renovou até o final de 2027 por 2 anos, eu acho que não tem problema nenhum o Gustavo Henrique também renovar por 2, ok? Acho justo, acho honesto. O que mais eu chequei para vocês hoje? Podia até fazer um quadro, né? Samir checou, né? Eu chequei também a situação do Breno Bidon, que o Corinthians teria recusado, o Corinthians não teria gostado dos valores iniciais do PSV, tá? Em relação ao jogador. Informação que me passaram, o fato do André Carrillo ter se lesionado e o fato do Carrillo, né, desfalcar o Corinthians daqui para frente por 3 meses no mínimo, podendo chegar a 4, o Corinthians não quer mais negociar nenhum volante do elenco, inclusive o Michael, tá? É claro que o Corinthians não é bobo, o Michael tem um salário que não é baixo, e se pintar alguma coisa pro Michael, igual foi especulado aí nas redes sociais de Arábia, é claro que o Corinthians, né, não vai fazer muito esforço para mantê-lo. Mas hoje, né, a ideia do Corinthians é recuperar o Michael, ficar com ele até o final do ano, até porque perdeu o Carrillo, tá? Então, chequei isso para vocês também. Então não tem nada do Michael nem do Bidon, por enquanto, enfim, e nem do Gustavo Henrique também. Do Bidon, né, o Corinthians não quer negociá-lo agora, tá? E aí vamos chegar aqui para falar dos jogadores que são os nomes que eu coloquei na manchete. Terceira proposta por Caio César, Vitor Sá travou de vez. O Vitor Sá, o que me falaram é o seguinte, dentro do Corinthians, tá? O fato da informação ter vazado, os detalhes, prejudicou um pouco a negociação. Prejudicou um pouco. E o Corinthians até desconfia que foi lá pelos lados do Vitor Sá, né? O fato da informação ter vazado partiu do Vitor Sá. Porque o Corinthians monitorou, não tinha nem percebido isso, uma fonte do Corinthians que me disse muito bem informada, né? A fonte, né? Me disse que a informação do Vitor Sá, quando saiu em primeira mão, foi de um perfil lá de São José dos Campos, cidade do jogador, onde mora a família do jogador, do Vitor Sá. Mas o que atrapalhou de vez, né, além das propostas que o Corinthians fez e o Krasnodar, ele recusou, foi o fato do Vitor Sá ter engatado lá a titularidade dele. Aí o negócio travou de vez. Uma fonte até disse assim para mim, Samir, eu pararia de falar sobre esse assunto, tá? Mas como eu sou prudente, eu só tô dizendo que travou. Prefiro falar que travou do que encerrou, porque futebol, 20 anos a gente tem que aprender alguma coisa, né? Aí eu falo aqui, encerraram as negociações, não tem mais nada, amanhã muda tudo, e aí sobra para mim. Por que tem que sobrar para mim? Não ganho R$1 com isso. Então não tô sendo prudente, mas travou de vez. Aí eu acho que tá na temperatura certa a manchete para você. E o Caio César, não é que ele vai ser contratado pelo Corinthians, mas hoje ele tá mais na frente do que o Vitor Sá. É mais fácil o Caio César jogar no Corinthians do que o Vitor Sá. O Corinthians fez 2 propostas, o Fabinho tentou várias possibilidades, está tentando ainda várias possibilidades do Caio César, e não me falaram em valores, mas me falaram o seguinte, o Corinthians fez uma e o Al Hilal fez outra.
E a última que o Corinthians mandou é um meio termo. Então tem uma esperança do Caio César, tá? Enfim, vamos supor que, né, o Corinthians ofereceu aí, ofereceu 1 milhão de euros e os caras pediram 3 milhões de euros, entendeu? Aí o Corinthians vai e oferece 2 agora. É só um exemplo, tá? Porque o Al Hilal não vai liberar o jogador no empréstimo gratuito, vai ter que pagar pelo empréstimo e pagar pelo salário do jogador. O salário nem é caro. Nós estamos falando de um salário de 850 e poucos mil reais por mês. Então hoje, a situação do Caio César é uma situação que ela é mais... há mais esperança no Corinthians em relação ao Caio César do que em relação ao Victor Sá, tá? Então é isso aí, informações aí. Eu fiz um compilado de alguns cortes para vocês nesse sabadão, da ESPN, Energia 97, Samir Carvalho e também do Esporte Total da Band. E o Samir trazendo informações sobre o mercado da bola, Lincoln. Cara, esse cara, mano, ele é bom, hein? Não sei porque ele não ficou no Bragantino, talvez pela idade, os caras gostam de jogadores mais novos para vender. Então, cara, mas ele joga bem, cara. Ele é um 10, assim, que sabe. Não, seria um ótimo reserva pro Garro. Seria um ótimo reserva pro Garro, mas eu acho que o salário dele é um pouco alto também. Chega na casa ali de 1 milhão e tal, 800 mil. O Samir falou que 800 mil é um salário não muito caro. Cara, olha onde a gente chegou, né, cara? 800 mil a gente meio que achar que é um salário ok, né, para jogador. Aí tem o Vitor Sá. Felizmente, eu acho que realmente não vai dar certo. Ele parece que ligam a titularidade lá e vai ser difícil o Krasnodar da Rússia liberar ele. E agora tem o Caio César. Cara, não conheço direito esse cara. Não faço a mínima ideia onde jogou antes de... Eu nem sabia que esse cara jogava no Al Hilal, pra vocês terem ideia. E eu vi um comentário assim, numa rede social, de um cara falando que ele é um pontinha burro, né? Pega a bola e sai correndo tipo um Gustavo Mosquito. Não sei dizer. Então, cara, o Corinthians tem que correr contra o tempo agora para tentar contratar jogadores, né, livres, até porque a gente pode sofrer o transfer ban agora nessa segunda-feira, né? Complicado. E agora também, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, deve estar rolando o impeachment do Augusto Melo, a votação, que vai das 9 até as 5 da tarde. Então, cara, muito difícil ele voltar. Muito difícil ele voltar. Se ele voltar, vai ser uma surpresa enorme, cara. E que eu acho estranho que ele tá fazendo de tudo pra voltar. O tempo todo ele joga lá com as liminares pra tentar voltar, pra tentar bloquear, não sei o que lá. Cara, parece que é um desespero meio estranho, hein? Não sei se ele deve favor pra alguém, se ele tem que estar lá dentro pra, né? A gente não sabe, é muito estranho, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.